Oiê, eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E esse é o Emoções em Movimento Podcast. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Esse episódio de hoje ele é muito especial. Nós trouxemos uma convidada mineira, o Aisson. E a Laura vai apresentar ela pra gente. Hoje a gente trouxe a psicóloga Natália Magalhães. A Natália, ela é formada, né, em psicologia. Ela também é especialista em ACT e tem formação em TCC. Além de tudo isso, ela também é fundadora do Coisas de Clínica, né, que é um serviço, né, para gestão através do Notion, para profissionais da saúde, não só psicólogos, né? Abrange todos os profissionais. E é super legal, tem várias coisas da clínica, de como gerenciar e tudo mais. E aí a gente pensou em trazer a Natália para falar sobre esse tema, porque ela fala muito disso, né, nas redes sociais, dessa questão do amadurecimento, do autoconhecimento, dessa mudança, né, da fase da adolescência para a fase adulta, da segurança de si. Então aí a gente pensou em trazer ela aqui. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, meninas. Fiquei muito feliz pelo convite e adorei o tema também, é um tema que eu gosto muito. Tanto é que nem a Laura disse, eu falo muito no Insta sobre a vida adulta de forma geral, amadurecimento, tanto por ser um tema que eu gosto muito e vejo na clínica, mas também percebo em mim mesma, né? Também já me senti muito perdida nessa de entrar na vida adulta, assim. Então é um tema que eu gosto muito. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, porque ele é muito central, né? Às vezes na nossa prática clínica, assim, é um tema que a gente percebe e vê bastante. E ele acompanha, né? A gente colocou aqui crise dos 20, mas a gente tem crise dos 30 e crises. Então ele vai acompanhando também todas as fases da vida, assim. E eu acho que para começar, a gente podia falando um pouquinho sobre o que é essa crise dos 20, né? Porque a gente sabe que ali a saída da adolescência para a entrada da vida adulta é um momento ali de intensas mudanças, incertezas, né? Que a gente tá passando por diversas coisas ali. Como que você acha que a gente pode explicar, assim, um pouquinho dessa crise que acontece? Então, eu me lembro até de ver na faculdade, uma professora muito querida falou assim que toda transição que a gente faz, ela é difícil, gera um desconforto, ou então gera um estranhamento. E aí eu lembro dela falar um pouquinho sobre a transição da infância para a adolescência. Ela não falou sobre a transição da adolescência para a vida adulta, mas eu acho que se assemelha muito. Que é meio que assim que ela disse. Quando a gente é criança e a gente começa a entrar na adolescência, a gente não é adulto, mas também não é criança e fica meio perdido. O que eu sou, né? E daí vem aquela crise de identidade, muitas vezes. Mas eu sinto que na vida adulta tem essa confusão também, porque de repente, assim, eu não sou mais adolescente, eu tenho agora responsabilidades, mas por vezes mentalmente eu ainda não me sinto preparado, assim, para essas responsabilidades ou para o que é esperado socialmente de um adulto. Muda muita coisa por vezes, né? A pessoa de repente não tinha tanta responsabilidade para lidar e agora tem, e isso é exigido mais da pessoa. Então, eu sinto que gera esse estranhamento, porque muitas vezes a nossa mente, ela ainda não entende muito bem o que é esse adulto, né? Às vezes também me questiono se não é um ideal que a gente cria, né? Ser adulto é isso e isso. E aí aumenta ainda mais esse estranhamento, como se a gente tivesse que pensar, agir dessa forma para ser um adulto. Sim, acho que é um ponto tão importante que você trouxe, que é de se reconhecer também, né, nesse lugar. E das idealizações. Eu tava vendo até um vídeo no TikTok que tava falando, né, da crise dos 20. E aí ela trazia como um processo de luto. Porque a gente tem que matar aquela ideia idealizada que a gente tinha, né, de ser adulto. E começar a trabalhar com a realidade.
que a gente tem agora, o que a gente consegue agora, né? Então, além de ser um processo, assim, de intensas mudanças e nem só no social, mas se a gente olha pro corpo, né? Hormonal ali no cérebro, o córtex pré-frontal, ele também tem uma série de mudanças. Então, assim, ter que lidar com tudo isso, ainda mais com esse luto da vida que eu almejava, que eu queria, que talvez não é o que eu tô vivendo agora. Então, é um processo muito intenso, né? De muita coisa acontecendo, assim. Sim, eu concordo. Eu penso que também é um luto de quem você era, de certa forma, porque quando a gente é criança, adolescente, a gente ainda é cuidado, né? E aí, de repente, a gente é exigido que a gente se cuide mais. A gente que precisa dar conta das coisas, das responsabilidades. Então, acho que também esse luto de entender que é você que vai cuidar agora de muitas coisas, né? Não vai ser mais alguém que vai fazer isso por você. Dentro disso que você tá falando, me veio muito exemplo da primeira vez, quando a gente faz 18 anos, que a gente vai no médico sem a mãe. De entrar na sala e falar, e agora? Eu que tenho que falar os meus sintomas? Tipo, cadê minha mãe? Dá até um nervoso, né? Mostra esse conflito interno que vai pro externo e a gente fica assim, o que eu faço agora? Eu nunca cheguei nessa parte. Era minha mãe que falava até semana passada, hoje sou eu. O que eu faço? Sim, nossa, sim, exatamente. Eu adorei esse exemplo. E eu sinto que a gente se sente dessa forma quando a gente entra na vida adulta em muitos contextos, né? Tipo, gente, cadê minha mãe? Agora é eu que tenho que resolver isso aqui. Sim, até ir no banco, né? Você vai no banco abrir uma conta, você começa a trabalhar, você precisa abrir uma conta. Você tem que ir no banco sozinho, abrir uma conta sozinho. Fala, tá, e tá certo, tá errado? O que eu faço? Qual é a próxima fase? Então, quanto que parece que essa entrada na vida adulta é muita incerteza, né? Sim, eu acho que tem um outro processo também de você começar a ter mais autonomia, até gerar um protagonismo, assim, da sua vida, né? Então, o lugar que você ocupava até o momento, agora você vai começar a ocupar um outro lugar, e até de decisões pequenas, iguais, né? A gente tá falando aqui, então, de ir pro médico, ou de ir pro banco, abrir uma conta, até decisões maiores, assim, como a gente vai ter que lidar com esse protagonismo. E lidar com o protagonismo também implica em tomar decisões, né? Às vezes a gente tem isso de não conseguir ou não se permitir tomar decisões erradas, e daí entra em todo outro processo, assim, mas de como isso engloba, né? Ter esse protagonismo, e é um processo muito difícil, assim, de se ver não mais naquele lugar de adolescente, agora nesse lugar enquanto pessoa adulta, enquanto pessoa que vai no banco abrir a própria conta, né? Sim. Eu sinto que a vida adulta coloca a gente mais de cara, assim, com a possibilidade de errar. Porque quando a gente é mais novo, se a gente erra, talvez vai ser os pais que vão assumir a responsabilidade, né? E aí, de repente, você pode errar e você é o responsável mesmo, né? Sim. Porque você já tem habilidade para tomar decisões, para fazer escolhas e tudo. Então, eu sinto que é um período que a gente sente mais medo de decidir, de escolher, porque implica em mais consequências, talvez. Sim, acho que faz todo sentido, assim. E não é muito incomum a gente ver até na clínica, atendendo adolescentes, esse processo de escolha da faculdade, como ele é aversivo, né? E às vezes eu ouço alguns discursos de mas eu preciso saber, isso é o que eu vou fazer pro resto da minha vida. E aí até me assusta um pouco de, cara, como que você sabe que você vai fazer isso pro resto da sua vida? Né? Então é dessa decisão que depende, né, muito como a família encara isso e a família passa isso pra pessoa também, mas de como isso é extremamente aversivo, né? E pode ser até prejudicial, assim, se a gente não souber lidar com essas decisões difíceis pra vida adulta e trazer várias consequências depois pra essa pessoa, né? Eu fiquei pensando muito no quanto é ambíguo também tudo isso.
Porque ao mesmo tempo que para uns essa liberdade de escolha, por mais que implique responsabilidade, quanto que isso é muito bom, porque olha, agora eu sou responsável pelas minhas decisões, mas o quanto que para outros entra nesse lugar de, poxa, e agora? Eu que sou responsável. E o quanto que entra nesse lugar que vocês duas comentaram, quanto que é aversivo tudo isso, né? Então, não tem um padrão que vai se repetir com todo mundo, mas eu acho que a maioria das pessoas seguem um ou outro dessas duas opções. E aí, dentro do que a Laura também trouxe, tem a questão da família, né? Como que a família se posiciona dentro disso? Porque, pelo menos, eu consigo enxergar uma cultura muito assim, sabe? Você já é adulto, se vira. Em muitas famílias. De, pô, dá seu jeito, faz o que você conseguir fazer aí, porque eu tô correndo aqui com a minha vida e você tem que refletir, você tem que resolver a sua. Ou o oposto também, né? De prender aquele adolescente, né? Depois aquele adulto, pra ele não tomar as próprias decisões, pra ele continuar naquele núcleo familiar, né? Então, como tem esses dois lados. Um de soltar de uma vez, vai aí, se vira. E o outro de meio que aprisionar, né? Você ainda não é capaz de decidir ou escolher o que é melhor pra sua vida, assim. Sim. Eu sinto que os pais têm um papel, ou cuidadores, né? Não só os pais, mas o ambiente familiar tem um papel muito importante no como esse jovem vai se desenvolver e nesse processo de se tornar adulto, em como ele vai se sentir capaz ou não. Eu sinto que a família tem esse peso. E não é no sentido de culpabilizar, né? Mas é como a gente tá falando aqui. Às vezes, quando é uma família que é super protetora, não cria muito espaço para que a pessoa possa se arriscar, errar, ou então tomar as decisões por si só. Mesmo na adolescência, vai ter decisões que o adolescente já pode tomar sozinho, né? E aí ela não tem esse espaço, provavelmente ela pode sentir muita insegurança na vida adulta, muito medo de decidir, vai buscar muita aprovação dos pais, inclusive, né? Para tudo que ela for fazer na vida. Ao contrário também, quando são pais muito ausentes, pode ser que a pessoa sinta muita insegurança também. Ela não teve tantas referências, né? Porque passaram segurança para ela na vida. Então, isso pode acontecer também. Nossa, e é essencial, né? Esse papel da família. A gente fez até um outro episódio aqui, só falando sobre a família, porque eu acho que é tão essencial, assim, porque é o primeiro lugar onde a gente vai se entender como ser humano, né? Então, às vezes a gente vai até reproduzir ali alguns padrões, a gente vai aprender a ser a partir da família. Então, como é importante também para o nosso processo de autonomia e retomada desse protagonismo, né? E até trazendo um outro ponto, sair desse núcleo familiar para começar a se enxergar de outra forma, às vezes é muito difícil, né? Porque eu sinto também que nessa fase a gente tem que desgrudar um pouco, sabe? Daquele papel que eu exerço na família para um papel ainda que é desconhecido que eu vou aprender a ser. E esse processo pode causar muitas coisas, né? De será que eu tô fazendo certo? Ou gerar conflitos ali dentro do ambiente familiar, isso se tornar um problema também. Então, como esse contexto familiar, ele é muito presente, né? Principalmente nessa fase, assim. Eu fiquei pensando também na questão de quando essa família, ela meio que cria um papel a ser exercido. Eu acho que você trouxe muito isso, mas eu queria trazer um ponto específico dentro disso. Então, por exemplo, a minha sobrinha, a esposa do meu marido, ela é técnica de enfermagem. E aí, a minha sobrinha, durante o crescimento, todo mundo perguntava pra ela: você vai ser enfermeira igual a sua mãe? Você vai ser enfermeira igual a sua mãe? Então, durante muito tempo, ela falava: eu vou ser enfermeira ou médica. E aí, quando ela chegou na adolescência, sabe, passou da infância pra adolescência, ela já ficou: não, eu não quero ser enfermeira. Eu quero ser advogada. E aí, ela foi muito criticada pelas pessoas em volta por isso. Tipo, não, você tem que ser enfermeira igual a sua mãe. Sua mãe é enfermeira. Você tem prima que trabalha no hospital, por que você vai ser advogada?
Ela, porque eu quero. E aí eu fiquei pensando muito no papel que tanto a família quanto as pessoas, o ciclo social acaba enquadrando a gente. De, olha, você é filha de médico, então você tem que ser médico. Você é filha de sei lá o quê, então você tem que ser não sei o quê. Então eu lembro também até que no meu processo de fazer a matrícula da faculdade, a minha mãe falava assim, por que você não faz direito? Por que você não faz enfermagem? Por que você não faz medicina? E aí eu lembro que durante um período eu fiquei muito angustiada, porque a minha mãe queria que eu fosse tudo menos psicóloga. E aí foi muito desconfortável encarar isso de, tudo bem, mãe, você quer que eu seja isso, mas eu quero ser psicóloga. Só que eu lembro dessa angústia, sabe, de romper com o que a minha família espera, com o que ela esperava que eu fosse. E eu lembro que durante o primeiro ano de faculdade, todo dia minha mãe perguntava, você tá gostando do curso? Você não quer mudar? Tem certeza? Por que você não faz outra coisa? Então eu lembro do quanto esse processo foi angustiante, porque eu já tava um pouco insegura por não ter o apoio da minha família. Ainda vinha todo esse questionamento, isso mexia muito comigo. Eu ficava, será que eu tô entrando na vida adulta da forma correta? Essa sensação de errado, né? Sim, ninguém tá me apoiando, será que eu tô errando mesmo? E eu acho que vale pontuar que não existe uma forma correta de entrar na vida adulta, né? Cada pessoa vai entrar da forma que for necessário. E eu sinto que é mais que entrar na vida adulta, acho que é esse processo de se tornar independente, ou então de ser fiel a quem é, né? Porque talvez se você tivesse escolhido o que a sua mãe gostaria, você não seria, vamos dizer assim, você continuaria sendo adulta, mas ao mesmo tempo, imagino que seria muito sofrido fazer uma coisa que você não quer, né? Então, às vezes é difícil a gente encarar que a gente é diferente dos pais, né? Quando a gente começa a entrar na vida adulta e olhar que, poxa, parece que eu sou diferente do que eles pensam, ou quero fazer coisas diferentes. Por vezes, né, a família acaba sendo muito crítica. Sim. E eu acho que esse exemplo que você trouxe é um exemplo que né, acontece muito, assim, né, de como esse processo, principalmente de escolha da profissão, ele mexe muito ali com toda a família. E eu não sei por que as pessoas têm essa pilha com psicologia, né, porque todo mundo foi desincentivado a fazer psicologia. E dizem que não dá dinheiro, esse tipo de coisa, eu acho que... Exato. Não tem aquele status, né? Pode ser. Não tem status. Mas como isso é muito frequente, assim, né? Até a gente coloca aqui que também tem uma idealização desses pais, de quem eu quero que meu filho se torne, né? E de como isso é presente. E algumas vezes a gente vai precisar quebrar essas expectativas. E quebrar essas expectativas também implica em se sentir errado, também implica em ter conflitos, né? Então, que faz parte aí dessa crise, né? Porque a gente vai ter que se ver num lugar que é desconhecido, a gente nunca se viu nesse lugar, né? E a família, dá um medo na família também de te ver assumindo esse lugar. Então vai mexendo com tudo, né? Sim, isso me fez pensar também que, assim, tem o caso que a família quer muito ver o filho bem, né? Quer que ele se dê bem, então quer uma profissão que ele se sinta realizado, mas também que dê dinheiro, que dê tranquilidade para a pessoa. Mas eu vejo que acontece muito também de alguns pais projetarem aquilo que eles gostariam nos filhos, né? Eu estudei em uma escola que basicamente preparava as pessoas para medicina. Assim, pouquíssimas pessoas da minha sala não fizeram medicina. E muitos não queriam, eu sei que não queriam fazer medicina, mas os pais esperavam que eles fizessem medicina, sabe? E foram fazer, assim, hoje em dia eu não tenho contato, não sei como tá, mas isso é muito frequente. E em alguns deles eu via que tinha essa projeção até. O pai ou a mãe tinha uma frustração porque queria ter feito medicina e não fez. E então esperava isso do filho, né? Que o filho realizasse isso que ele queria ter feito. Que frustrante, né? Eu fico imaginando, e também o quão limitador deve ser você ficar só nesse papel da idealização do seu pai, assim, da projeção do seu pai, né? De não dar voz. E
tava aqui refletindo o quanto que também isso pode ser prejudicial até pra pessoa tomar as próprias decisões, né? Assumir certas responsabilidades na vida. Porque é difícil, porque ela permanece naquele espaço de idealização, naquele espaço de o meu pai sabe o que é melhor pra mim sempre. Então eu preciso corresponder a essa expectativa. E como isso pode gerando também lá na frente uma série de questões, assim, até na identidade dele, na personalidade e tudo mais. E até em outros relacionamentos também, né? Porque se às vezes a gente cede muito, assim, a abrir mão de quem nós somos ou do que a gente quer, ou por medo de ser criticado pelos pais ou de não ter a aprovação deles, pode ser que essa pessoa não se sinta segura também em outras relações, né? Em amizades ou relacionamentos românticos, assim. Total. E acabe também cedendo e entrando em relações que não são muito legais pra ela. Eu acho legal isso que vocês trouxeram, porque casa muito bem com o tema, né? Porque são coisas desse tipo que gera a famosa crise dos 20. Porque a pessoa se depara com uma frustração e fala, tá, mas eu segui tudo certinho que os meus pais me direcionaram, eu estou tentando ter um relacionamento igual aos dos meus pais, ou se não totalmente diferente, porque o relacionamento deles não era um modelo padrão, mas mesmo assim tem alguma coisa que tá dando errado. Porque nessa idade, talvez os meus pais já estavam casados, já tinham uma casa, já tinha um terreno, já tinha isso, já tinha aquilo, e eu acabei de me formar e não tenho nenhum carro. E aí? O que eu faço? O que tá dando de errado? Eu acho muito legal isso que você trouxe, porque traz um outro tópico, né, que é dessa comparação. E assim, é um processo de muita comparação, e a gente se compara também com a família. Só que é difícil a gente comparar, né, porque são contextos completamente diferentes, assim. Mas vem muito dessa comparação de eu preciso ter uma vida igual ou diferente dos meus pais. E eu acho que vem uma comparação muito externa. E quando a gente fala desse assunto hoje, eu acho que a gente não pode deixar de falar da internet, né? Como isso vem como uma fonte muito potente de comparação. Então, se a gente vê na internet as pessoas assim, com 20 e poucos anos, já sendo muito bem sucedidas, sabe? Já tendo uma carreira estável, com carro, com apartamento. Se a gente pega principalmente ali os influencers, né? Que são a fonte de influência que a gente tem hoje. Então a gente vai vendo padrões de vida muito recortados que são expostos ali na internet, e a gente usa isso para comparação. E aí me parece que essa comparação ela fica muito mais intensa, sabe? Me parece que hoje a gente se compara muito mais, de uma forma muito mais complexa, assim. E aí intensifica esse processo dessa crise também, né? De como que toda essa mídia social também favorece para isso. E aí são diversos tipos de comparação também, né? As redes sociais são férteis, né, pra gente se comparar. Mas sabe que eu sinto que, assim, as gerações mudaram, né? Mas, assim, a nossa geração, as pessoas que estão aí nesses 20 e poucos, ainda às vezes se comparam muito com a geração dos pais, no sentido assim, eles não faziam faculdade, assim, não era tanto da cultura, né? Fazer faculdade, já ia trabalhar, casar, ter filhos bem mais novos do que a gente. A gente se forma ali com uns 23 e já quer, às vezes, estar ali, ter uma casa, família, filhos. Só que os tempos mudaram, né? A gente estuda primeiro, depois que a gente vai construir essas coisas. Pelo menos, assim, eu vejo que é o cenário, assim, dessa geração hoje em dia, né? Mas aparece muito, muito no consultório, pessoas que estão aí nesses 25 anos e que estão morrendo de medo de chegar aos 30 e não terem uma casa, não terem se casado, não terem filhos, ou não estarem onde eles se consideram ok financeiramente. E com certeza isso aumenta muito com a internet. Sem dúvidas. Uhum. E a gente vê uma sucessão de pessoas se medindo com a régua do outro, né? E o quanto que isso acaba sendo injusto com a gente mesmo.
Eu acho que esse processo de comparação, ele também é bem intenso, assim, e o mais problemático disso é a gente pegar, e falando assim nesse contexto da internet, né, e até da vida mesmo, a gente pegar recortes de talvez vidas padronizadas, ou talvez recortes ali de vidas idealizadas, e achar que isso é verdade, né? Então a gente pega um recorte de alguém com, sei lá, 25 anos, que já tem milhões, já tem casa própria, já tem um carro, e acha que aquilo é uma verdade absoluta pra todo mundo, e a gente precisa seguir esse padrão, né? Isso acaba trazendo muita pressão, assim, porque a gente esquece sempre de contextualizar esses ambientes. Né? O que é possível dentro da minha realidade, o que aconteceu, como que é a vida daquela pessoa, fora aquele recorte. Então, essa pressão, ela vem assim, e aí trazendo também o contexto clínico de uma forma bem adoecedora, assim, né? Porque é que nem a Nath falou, que chega pessoas com 25 anos querendo uma vida completamente idealizada, né? E aí é o que a gente estava falando no começo, né? De quebrar esse padrão de idealizar essa vida e trazer pro real. Sair desses recortes da internet e trazer muito pro real, né? O que é possível com o que a gente tem agora. E não que a gente precise ir atrás desse sucesso e desse movimento de forma desenfreada, assim. Sim. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando você falava? É que... quem disse que a gente tem que seguir essas ordens também, né? Às vezes a gente se compara assim, até os 30 eu já tenho que ter minha casa, meu carro, mas será que isso faz sentido pra pessoa? Talvez nem faça sentido pra ela ter uma família ali antes dos 30, talvez nem é o que ela quer, né? Vamos dizer assim, a gente parece que coloca uma ordem cronológica que as coisas têm que acontecer, mas acontece que a gente é diferente, então cada um vai ter as suas vontades, necessidades e prioridades diferentes. Talvez para uma pessoa é importante estar bem profissionalmente, para outra já é mais importante construir uma família, ter uma casa. Então, eu acho que é como se a gente colocasse todo mundo igual e todo mundo tem que estar neste nível aqui de vida e seguindo essas mesmas etapas. E essa é uma ideia assim, que eu fico pensando, quem disse que a gente tem que seguir esse cronograma da vida adulta, né? Uhum. Totalmente. Eu fiquei pensando também nessa questão do ser bem-sucedido. Quanto que isso também é relativo, né? Porque parece que por conta da internet, o ser bem-sucedido eu preciso ter sei lá quantos milhões de seguidores, ter sei lá quantos milhões na minha conta. E o ser bem-sucedido é algo muito simples. Às vezes, pra mim, ser bem-sucedido é só conseguir pagar minhas contas e viver quietinha num sítio. Às vezes, pra você morar numa mansão com, sei lá, uma Porsche na garagem. Então, isso é muito relativo. Só que, como vocês duas disseram, parece estar padronizado. Todo mundo precisa ter milhões de seguidores e milhões de reais na conta, viagens internacionais toda semana e tá em festa de famoso todo final de semana. E isso é muito real, né? Porque eu já me peguei, assim, ficando triste de abrir as minhas redes sociais e ver, sabe? Aquele monte de gente viajando e fazendo coisas legais e eu ali, tipo, me matando. Então, de ficar triste eu não vou conseguir nada, eu não... Sabe? Onde eu quero chegar ainda não cheguei. Então, como que esse processo, ele vai além, né? Da crise dos 20, ele tá muito implícito em todas as fases da vida, assim. É muito real, uma coisa que a gente vivencia muito hoje, né? Sim. Isso até me irrita um pouco, essa ideia de que a vida é um cronograma que a gente tem que ir cumprindo, né? Como se a gente tivesse que ir dando check, assim, ó. Todo mundo igual. Tem umas coisas que a gente escuta muito que às vezes me deixa assim... Poxa, mas por quê? Né? Isso não faz sentido. Como, por exemplo... até uma certa idade, é a idade que você vai aproveitar a vida, ir pra baladas e tudo.
E depois disso acabou, você não pode mais fazer isso, né? Vamos dizer assim, o que é esperado socialmente. Mas se pra pessoa talvez mais nova, ali perto dos 20, faz mais sentido focar na carreira e depois ela quer curtir. Pode ser que seja, o que impede a pessoa de poder curtir quando ela já tá mais velha? Ou o contrário, né? Se ela quer curtir mais nova. Nem eu disse, parece que é um cronograma. Tem a idade de você curtir, tem a idade de você trabalhar, de estar bem sucedido, de casar. Mas não é assim que a vida funciona, né? Que limitador, né? Viver essa vida, assim, de ter etapas que você precisa cumprir, assim. Vocês já se viram presa nisso? Tipo, a Nath foi falando e eu fiquei pensando, por exemplo, quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu achava que quando eu fizesse 18, eu ia tirar a habilitação, ia financiar um carro, depois eu ia entrar na faculdade, como se realmente fosse um cronograma. E quando eu tinha essa idade, pra mim, todas as pessoas próximo de 30 anos era muito velha. Tipo, parecia que assim, era 30 anos é como se fosse 60. E eu ficava tipo assim, nossa, não, daqui até os 30 falta muito. Hoje que eu tenho 27, eu fico assim, nossa, faltam só 3 anos. Super e tamo junto, né? Sim, só que hoje eu vejo os meus sobrinhos com 15, 16, e eles ficam tipo assim, nossa tia, você é mó velha, você vai fazer 30 anos. E aí me faz lembrar disso, o quanto que eu olhava e ficava assim, nossa, a pessoa de 30 anos não podia fazer o que eu faço hoje, quando eu tinha 15. Se a Débora de 15 anos olhasse pra mim hoje, eu ia falar assim, amada, daí não é comportamento de quase 30 anos. E aí a Nath foi falando, eu fiquei pensando o quanto que, não sei se é da sociedade, mas o quanto que parece que existe essa cultura de colocar as pessoas dentro dessas caixinhas de até os 30 você pode fazer isso, dos 30 pra frente você tem que casar, ter filhos e ser uma pessoa totalmente séria. Você não pode, sei lá, se vestir como, entre duas aspas gigantes, como adolescente, porque você já é uma mulher adulta. Você já é um homem adulto. Isso daqui é brincadeira de quinta série, não dá. E o quanto que hoje, vivendo, eu fico assim, tá, mas qual é o problema de eu fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? A gente vai perdendo a essência também, né? Sim. Se limitando, assim. Tudo não pode, né? E aí parece que vai tirando o brilho das coisas que poderiam estar fazendo a gente se sentir muito mais vivo, muito mais conectado com a gente mesmo, né? Eu senti muito isso também quando eu era adolescente, porque eu comecei a namorar muito nova. Eu ouvia muito assim, ó. Não, mas você tem que curtir. Não é a idade de você começar a namorar. Você tem que aproveitar, né? Focar em outras coisas e tudo. Mas eu analiso que eu fiz o que eu tinha vontade, então pra mim eu tava curtindo, sabe? Mas pras pessoas, não, eu tinha que seguir esse cronograma. Mas eu penso assim, o que me impede, se mais velha eu terminar, eu quiser fazer isso, né? Viver, enfim, sair pra baladas, por que eu não poderia? Por que teria que ser só na adolescência, sabe? Eu acho que isso é muito real, assim, pra mim foi mais uma idealização da vida, assim. Então eu tinha coisas muito bem definidas do que eu queria, né? Eu queria sair da casa dos meus pais até tantos anos, eu queria ter uma estabilidade no trabalho até tantos anos, queria... Até eu começar a dirigir também vinha com algumas coisas certas, assim. E aí eu cheguei na vida adulta e eu vi que nada aconteceu, absolutamente nada aconteceu do jeito que eu gostaria. E daí foi bem difícil, assim, porque foi quebrando essas expectativas. E aí me gerou um processo muito de culpa e de me autorresponsabilizar, me autoculpabilizar de forma excessiva, sabe? Você não conseguiu, você era tudo um julgamento muito intenso, assim. Então esse processo pra mim de desconstruir esses padrões, sabe? Do que eu quero ser, da onde eu quero chegar, foi um processo difícil, assim, né? É complicado, porque você tem que aprender o que você pode fazer a partir da realidade que você tem, que muitas vezes não é a realidade que você colocou dentro da sua cabeça. Então, pra mim, veio muito forte isso, sabe?
essa quebra de expectativa, assim. Parece que a gente fica pensando como se tivesse uma chavinha, né, Laura? Então, eu sou adolescente, agora eu fiz 18, tenho que virar essa chavinha e preciso alcançar essas coisas aqui. E aí, o quanto isso é doloroso, porque muita coisa não tá no nosso controle também. Então, Sim. por mais que às vezes você se esforce e tente atingir esses objetivos, a vida não funciona assim, né? Exato. Então, quanto é frustrante às vezes a gente criar tanta expectativa de agora eu sou adulta, eu preciso ter isso, aquilo. Mas não é assim que toca, né? Sim. É um grande não ter controle de nada, né? Só vamos vivendo e vamos vendo o que vai acontecer. Eu lembrei de um meme que eu vi uma vez. Tipo assim, eu achava que os adultos sabiam o que estavam fazendo. Hoje que eu sou adulta, é um verdadeiro, tipo, seja o que Deus quiser. Exato. E, gente, e não muda nada, né? Não sei, parece que quando eu era mais nova eu imaginava assim, adulto é como se virasse mesmo uma chavinha, né? Mas eu tenho idade adulta, mas eu me sinto a mesma. Exato. Sabe? Me sinto a mesma. Até esse processo, né, de idealização nossa, assim, da pessoa que a gente quer ser. A gente chega e vê que a gente continua sendo uma pessoa com a mesma essência de sempre, né? Sim, é verdade. Mas que bom, né? Eu fico imaginando se a gente ficasse refém disso que a gente idealiza que é adulto. Quanto seria sem graça? Quanto seria ruim, né? Porque eu sinto que tanto a leveza, às vezes, da infância, ou até esse jeitinho, às vezes, meio adolescente também, traz pra gente mais... esse lado mais divertido, porque eu não sei vocês, mas eu sempre associei a vida adulta muito a responsabilidades, compromissos, né? Ter que dar conta de 1000 coisas, como se não tivesse outras coisas para além, né? Mas a vida não é só responsabilidades, trabalho. Então acho que bom que a gente não muda só para esse modo, tô aqui para cumprir as exigências, né? Sim, eu acho que também diz sobre a nossa autenticidade, né? De como a gente vai carregando ali a criança que a gente foi, o adolescente que a gente foi, o adulto que a gente é. Como que isso faz parte também, né? E se a gente ir perdendo, se a gente perde a criança que a gente foi, essa criança interior, como a gente acaba se perdendo também, né? Como que a gente precisa unificar todos esses processos e não deixar, né, de ser aquela criança que a gente foi, aquele adolescente. O adolescente, ele é mais conhecido, né, por ter, assim, umas ações mais impulsivas, ser mais rebelde. E algumas vezes a gente vai precisar fazer isso na vida, né, até na vida adulta, pra sair de algumas coisas, de repente, situações difíceis. Então, como a gente vai precisar também carregar tudo que a gente já foi, né, esse passado também, ele vai continuar dentro da gente muito presente. E você vai falando, eu fiquei pensando, quando eu era criança, adolescente, eu achava que a partir do momento que eu virasse adulta, tudo que eu vivia antes era como se fosse deletado. Tipo, não existe criança interior, não existe adolescente interior, é tipo, eu sou só o adulto. Tudo que passou, já era. Daqui pra frente, adulto, modo adulto e pronto. Igual a Nath falou, parece que ia virar uma chavinha e eu ia mudar completamente. E nisso, até na forma de me vestir. Então eu lembro que quando eu era mais nova, eu tava no ensino fundamental, eu já falava que eu queria ser psicóloga. Eu lembro de uma vez que eu abri meu guarda-roupa e falei assim, quando eu for adulta, que vai ser tudo blazer, só blazer. Eu só vou andar de blazer, aquelas calças chiques, sabe, meio social, saltinho e não sei o que é isso e aquilo. Eu lembro disso, porque pra mim o ser adulto tava atrelado em mudar completamente quem eu era. De não vou andar sem ser social, porque adulto eu tenho que vestir essa carapucinha aqui e pronto, é isso. Não posso ficar rindo à toa. Então, durante muito tempo, quando eu fui migrando da adolescência pra fase adulta, eu ficava séria o tempo todo. Tipo, alguém fazia uma palhaçada, eu ficava séria e ainda encarava. Tipo assim, você não tem idade pra isso. Tipo, parecia que eu era o super ego de qualquer lugar.
Eu ficava, você não tem idade pra isso, tipo, se enxerga. Só que aí eu percebi que eu tava sendo com todo respeito, gente, uma velha chata. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo comigo? Ninguém quer estar perto de mim. E aí eu percebi que a gente vira adulto e é tudo igual. Só muda a idade no começo. E tudo bem que a gente vai pegando algumas responsabilidades, vai desenvolvendo responsabilidade em muita coisa. Só que, de restante, é tudo igual. Os conflitos são os mesmos. E aí eles acabam sendo mais potencializados. Só que, tipo, é tudo igual. E pra mim isso não cabia, porque eu ficava, tá, e aí? Quando que vai virar essa chave? Quando que vai mudar? Cadê os meus blazers? Cadê? Eu que vou ter que trabalhar pra comprar? Como assim? Exatamente. Também me sentia muito assim. Não que eu esperava os blazers, mas eu tinha essa visão de que eu precisava ser mais séria. Mas eu, assim, não me tornei tão séria, porque eu nunca consegui ser tão séria, mas às vezes isso me deixava até um pouco perdida. Teve uma época que eu estive mais deprimida, assim, perdida, com a sensação, assim, de... o que eu tô fazendo na vida? Até um vazio mesmo. E o que eu percebi depois, assim, com a terapia, foi que eu tava matando muito essa criança interior, querendo muito esse papel, esse modo adulto, de preciso fazer isso, preciso conquistar aquilo, e me afastando muito de coisas simples e que fazem a vida ser mais leve, mais alegre, né? Eu gosto muito de usar o termo colorir a vida. Então, de coisas que dariam mais cor pra minha vida. E agora que eu tô mais velha, eu tenho me conectado mais com isso e deixado esse modo criança vir. E isso mudou muito, até em termos de saúde mental mesmo, sabe? Eu acho que é muito importante a gente entender que o modo adulto cabe as responsabilidades, mas cabe também a nossa criança interior, né? Ou esse lado mais leve e descontraído. Acho que tem todo sentido, assim, eu também tinha. Como é unânime, né? Isso da gente pensar na fase adulta e se ver como alguém mais sério, com umas roupas diferentes, e até vivendo em outro momento, assim. Me parece que vem muito isso, assim, quando a gente é criança. E aí até me lembrou um post que eu acho que você fez, Nath, que falava da criança interior. Que você contava um pouquinho desse processo. Que é muito... Sim, no Dia das Crianças. Foi, que era muito isso, né? Você resgatar aquela criança ali. Que ela tinha uma sabedoria incrível, que ela tinha o poder de ser engraçada, que ela tinha esse poder de ser quem a gente é, né? E aí eu acho que faz tanto sentido, porque nessa fase é uma fase de tantas mudanças. Talvez a gente vai encarar responsabilidades e conflitos que a gente não encarava antes. Então, da gente resgatar algo que é conhecido também, sabe? Trazer essa criança, trazer esse adolescente, dar mais autenticidade, assim, para suas escolhas, sabe? Eu acho que faz sentido, porque querendo ou não, a gente vai se deparar com o mundo que eu conhecia já não é mais o mesmo, né? Ele se modificou. O que eu era acostumado, o lugar que eu estava acostumado a ocupar, não é um lugar que eu vou ocupar agora. Isso falando muito da parte externa, assim, de responsabilidades, de tomada de decisões, de relacionamentos. Então, o que eu posso fazer com tudo isso, né? Como que eu posso resgatar e mesmo assim descobrir uma nova versão, né? Dar espaço para tudo isso dentro de mim. Então, acho que é muito importante, assim, esse processo de resgatar, principalmente nessa fase, né? De transição, assim. Demais. Senão acho que fica uma vida adulta... Tem outra frase que eu gosto muito, além de colorir. Eu gosto muito de associar a comida. Gosto muito de comer, inclusive, né? Ai, também. Mas... Quem não, né? Muito difícil alguém que não gosta de comer. Mas, assim, aquela comida sem tempero, sabe? Acho que a gente fica muito preso só nessas ideias do que é ser um adulto, de como a gente deve se portar. Vai faltar tempero na comida, né? Vai faltar tempero na nossa vida. Então, acho que às vezes a gente precisa se conectar mais com quem a Laura falou, com a nossa autenticidade, com o que a gente é, pra temperar mais a nossa vida. Senão ela fica muito
sem sabor, né? Não fica bom. Uhum. E eu acho muito legal tudo isso que vocês trouxeram, que faz muito... Acho que o processo é muito olhar para quem nós somos. E até olhar para essa criança, para esse adolescente, olhar, tipo, pô, tu viveu a vida inteira, e aí agora na fase adulta você quer viver uma vida totalmente diferente daquilo? E não no sentido de eu agia de uma forma muito errada e eu estou tentando meio que me redimir e viver algo diferente. Mas não, porque muitas vezes nós entramos na fase adulta e nós pensamos, não posso ser mais nada disso, não posso ser uma pessoa engraçada, não posso ser divertido, não posso ter esse tempero. E aí a gente para de olhar para nós mesmos. Muitas vezes nós não olhamos para as nossas potências, que às vezes esse tempero é a nossa potência. E aí a gente só oculta tudo aquilo. De não posso ser assim. Sim, eu acho que esse é o ponto essencial, né? Quando a gente fala, assim, da saída da crise. É a redescoberta de si, né? Que eu acho que você trouxe, que é muito esse olhar pra si. O que o mundo, né? A fase que a gente tá vivendo tá diferente, o lugar que a gente ocupava já não cabe mais a gente. Então, como que eu posso olhar pra dentro, resgatar um pouco desse passado, mas também aprender novas formas de lidar com aquilo que é importante pra mim, né? Então, talvez a gente vai ter que olhar muito para esses relacionamentos, e aí, né, para esse âmbito profissional, pro pessoal, redescobrindo quem eu posso ser, né? E não como uma forma de padronizar, sabe? Como se a gente precisasse ser uma coisa só, mas como uma forma de abrir, né? Eu posso ser várias coisas, o que mais eu posso fazer diante das situações, né? Eu posso ser muitas pessoas dentro de uma só. Então, dar esse espaço, sabe? Redescobrir, né? Quem eu posso ser ali nesse momento da minha vida. Eu adorei isso que a Laura falou. Até me lembrei, assim, é uma coisinha mais boba, mas que uma vez eu fiquei pensando. Hoje em dia a gente vê muito stylist, eu não sei se é assim que fala, gente, meu inglês é ruim, mas falando sobre estilos, né, no Instagram, sobre qual que é o seu estilo. E eu fiquei pensando o quanto é legal o que eles definirem, né, a gente definir o nosso estilo, mas o quanto era limitador, porque eu mesma me identificava com vários estilos de se vestir. Tanto é que tem gente que brinca que eu sou um unicórnio gótico, porque eu gosto muito de coisas muito coloridas. Adorei. Amo coisas coloridas, mas eu tenho um lado que gosta de rock, de preto também, de coisas mais góticas, assim. E aí eu senti, vendo isso, como se eu não pudesse abraçar. Eu tenho que escolher, né? Eu vou ser o unicórnio ou eu vou ser a gótica, sabe? Por isso que eu não posso ser um unicórnio gótico. Sabe? Então acho que é um pouco disso também, de se descobrir. Acho que é olhar que você não tem que ser uma coisa só, ou ter um estilo só. Acho que isso de se vestir, pra mim, refletiu muito também internamente, né? De como eu posso me expressar pro mundo. Então, eu adorei isso que a Laura falou, da gente poder se permitir ser várias em uma só. A gente não tem que ser uma coisa só, né? Uhum. E vocês duas foram falando, e na psicologia analítica a gente fala muito sobre a sombra, né? O quanto que a gente precisa integrar a nossa personalidade com a nossa sombra. E o quanto que tudo isso, toda essa crise traz a nossa sombra. De olha, eu sou muito esforçado, mas eu procrastinei ontem porque eu não tava conseguindo. E aí quando a gente integra tudo, e eu acho que essa fase dessa redescoberta é muito essa integração. De você olhar o que tem de ruim, o que tem de bom, e usar isso como potência também. Então eu achei até bonitinho o teu exemplo do unicórnio gótico, porque parece que de uma forma muito simbólica traz isso. Você tem um lado mais escuro, mas você também tem um lado todo colorido. Então, quanto que a nossa vida, ela traz muito isso, a gente necessita dessa integração. Você conseguiu integrar os dois muito bem, tudo bem que a gente tá falando de estilo no teu caso. Só que o quanto que a vida é muito... Não é só estilo no fim, né? Exato, não é só o estilo no fim. É uma integração que a gente precisa fazer para conseguir viver em paz com nós mesmos.
Inclusive, tem um livro muito bom da Analítica. E aí, Débora, me ajuda. Ele chama O Caminho para Si? Eu não conheço esse. Ah, ele tem uma flor grande, assim. E foi um livro que me ajudou muito nessa fase que eu tava vivendo. De crise, assim. Porque é justamente isso que a Débora falou, né? De trazer essa sombra também, trazer esse lado obscuro que por vezes a gente não quer ver, por vezes a gente esquiva, foge desse lado, saber integrar também, né, e reconhecer que a gente pode ser, que a gente pode ter esse outro lado também. Quer ver? Eu vou tentar achar eu tenho no Kindle. Aí eu até anotei, Laura. É o caminho. Adorei o título mesmo, só. Pelo título já gostei. É profundo, eu tinha que dar umas paradas assim pra ver. Porque eu fiz terapia analítica, né, durante um tempo. Então. Legal. É bem legal essa parte, né, que vocês fazem da sombra. Tem um livro também, aproveitando que a Laura indicou esse. Ele não fala exatamente sobre a crise dos 20, mas que eu acho que pode contribuir para quem gosta, assim, de uma leitura mais filosófica, para esse momento que a gente vive hoje e que torna a crise dos 20 mais difícil, que é do excesso da positividade. E é isso que ele reflete, sabe? Sobre essa cobrança pela produtividade, essa cobrança por não poder estar mal, ou de ter que estar sempre bem, ter que ser bem sucedido. E o livro reflete o quanto esse é uma das causas do adoecimento na nossa geração. O nome dele é A Sociedade do Cansaço. Eu gosto muito dele, inclusive. Precisei fazer, que nem a Laura falou, algumas pausas, porque... e por vezes também ele toma uma linguagem um pouquinho mais técnica em alguns momentos. Mas eu gostei muito da reflexão que ele trouxe. Porque eu sinto que a gente ainda, com as redes sociais e tudo, tá em um momento que essa busca pela perfeição, pela positividade, tá assim, incrivelmente adoecedora. Não sei se vocês concordam. Total. Nossa, muito. E acho que esse livro traz muito essa reflexão, né? Eu acho que ele vai continuar sendo atual por muito, muito, muito tempo. Porque ele traz muitas reflexões, assim, bem importantes, né? Eu acho que é um livro que todo mundo deve ler. Já leu ele também? Eu não terminei. Não li tudo, não. Mas é um livro que eu quero, sabe, terminar, assim, porque ele é bem importante. Puxando já esse gancho, vamos falar das nossas indicações, já que a gente já começou aqui. Quem gostaria de começar? Eu começo. Tá. Eu quero indicar uma música e um filme. Eu queria indicar a música da Sandy, que é aqueles quase 30, né? Alguma coisa assim. E essa música reflete muito bem tudo que nós trouxemos. Principalmente aquela parte: tenho sonhos adolescentes e as minhas costas doem. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Eu acho poema. Que isso... Sim, muito poético isso. E o filme que eu queria indicar, ele não fala sobre a vida adulta, mas eu acho que ele traz muito bem essa questão das crises e tudo mais. Que é uma animação, que é Red, Crescer é uma Fera, da Disney. Eu amo esse filme. Sim, eu acho que ele traz muito bem isso, o quanto esse conflito de eu quero fazer isso, mas os meus pais querem que eu faça aquilo, e como que é vivenciar essa crise, como que é esse crescer. E o título já traz, né? Crescer é uma fera, não é fácil crescer. Então, essas são as minhas indicações. Eu amo, fala bastante de emoções também, né? Sobre lidar com elas quando elas aparecem. Eu amo as animações. Raiva, né? Eu amo as animações da Disney. Eu tô, inclusive, ansiosíssima pra ver Divertidamente 2. Nossa. Mano, adoro Divertidamente também. Também. Eu quero aproveitar, então, pra indicar tem o podcast e tem o Insta também da Alana. Provavelmente vocês conhecem a Alana Nijar. Ela fala muito sobre a vida adulta, amadurecimento,
autoestima. E tem alguns episódios no podcast que ela fala sobre a vida adulta também. Acho que vale a pena, porque é um podcast que eu gosto. E a série também que eu vou indicar não tem nada a ver, assim, exatamente com essa crise, mas tem um pouco, que é Friends. Vocês já assistiram? Sim. Você nunca assistiu? Eu acho chato. Desculpa, Não gente. acredito. Eu vou cortar essa parte. E triste, porque eu amo Friends. Mas assim, Friends eu acho que ou a pessoa ama ou odeia, é assim mesmo. Muito difícil o meio termo, né? Mas o que eu gosto da série é que eles têm justamente essa idade, assim, né? Eles não têm 20 e poucos, mas eles têm quase 30. Então eles estão passando por essa crise de encontrar relacionamentos, trabalhos, né? No início tem alguns personagens que estão bem perdidos com relação à vida profissional, o que eles vão fazer. Nessa questão também do que eles esperam da vida adulta, né? Tem a Mônica, não sei pra quem assistiu. Pra quem não assistiu, um pouco de spoiler, mas que ela sempre quis ser mãe, né, o tempo todo na vida adulta. E a vida vai levando ela pra outros caminhos, que no fim ela não pode ser mãe, por questões físicas mesmo. Então, ele traz muito isso embutido, apesar de não ser o tema talvez central, assim, da série, seja mais a amizade deles, mas acaba tendo essa ambientação dessa idade, assim, né, das crises que a gente passa. Nossa, acho que fala super desses diversos momentos aqui, inclusive que a gente passou aqui pelo podcast. E da Lana, se eu não me engano, ela tem um episódio só de crise dos 20, não tem? Eu me lembro de um episódio que ela fala, que eu acho que o título era mais ou menos assim, sou adulta e agora? Acho que é. Ah, tá, que ela fala disso. Pode ser. Uhum. Mas que ela fala bastante, assim, amei a indicação, meninas. E eu vou indicar um filme que chama A Pior Pessoa do Mundo. Então esse filme conta a história de uma mulher, que na verdade também ela já tem ali os seus quase 30 anos. Só que eu acho interessante que vai mostrando todo o amadurecimento dela, como ela vai passando por todas essas fases, né? De se redescobrir na profissão, de se entender nos relacionamentos, então mostra todos os relacionamentos que ela já teve, vai fazendo essa transição, assim, sabe? Da vida de altos e baixos, e desses pensamentos que às vezes a gente tem, né? De ser a pior pessoa do mundo, quem nunca teve? Então, de se acolher, entender esses processos, assim. E é um filme muito legal que traz várias reflexões, assim. Então, essa é a minha indicação. E lembrando, só pra gente fechar esse episódio, que foi muito legal, que se você tá ouvindo a gente e tá percebendo que tá muito difícil lidar com todas essas questões, que tá passando por muita coisa, muitos questionamentos, muita autocobrança, se sentindo aí com emoções difíceis que por vezes a gente não sabe lidar, é importante sempre procurar uma ajuda profissional, né, para entender esse momento que você está vivendo, para se autoconhecer. Então busque sempre essa ajuda profissional também, principalmente nesses momentos, né, mais de crise. E é isso, vocês querem falar? As últimas coisas, considerações? Posso aproveitar, assim, pra divulgar, assim, o meu trabalho? Com certeza. Claro. Ai, que bom. Então, gente, daí quem tiver interesse em acompanhar um pouco mais sobre a temática, que nem a Laura falou, eu falo muito sobre esses aspectos no meu Instagram. O meu Instagram é @natalia, com TH, magalhães.psi. E se for uma psi que tá ouvindo aqui também e quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho no Coisas de Clínica, o @ é @coisas de clínica. É bem isso mesmo, né? E, enfim, acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei muito participar daqui, me senti muito feliz. Acho que foi um papo muito legal e, assim, por mais que seja algo que eu já trabalhe, assim, sempre sinto que eu aprendo mais, eu tenho novas reflexões sobre o tema quando a gente conversa, né? Então me deu muitos insights legais, assim. Adorei. Ai, que bom. Nós amamos também
ter a tua participação nesse episódio. Eu acho que eu já iniciei falando que eu sabia que seria um episódio muito especial. Eu também amei esse papo, acho que foi muito legal, foi muito rico, né? A gente se conectou muito e fez essas emoções aí girarem, se movimentarem também. Então, que bom que você sentiu assim, que você gostou também. Vamos marcar mais vezes aqui pra gente falar sobre outros assuntos, né? Aceito super quando quiserem me convidar. Adorei. Tá certo, gente. Então é isso. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E até quinta-feira. Tchau. Tchau. Tchau, gente.